Abra sua Bíblia no livro de São Mateus, capítulo 25. Vamos nos deter no 14 ao 30. Mas eu quero citar um pouco também o capítulo 24. Se você pegar a sua Bíblia no capítulo 24, você vai ver que Jesus estava falando ali dos princípios das dores. E esta é a segunda noite que nós não dormimos direito. Quando vi esse texto sobre o princípio das dores, a minha nora começou a sentir dores. Aí vai para lá, não está na hora. Volta para casa, sente dores, volta para lá, não está na hora ainda, volta para cá. E um pouco antes de eu sair para a igreja, eles foram novamente para a maternidade. E antes de começar o culto, eu falei com a Ellen, ela falou, eu acho que agora sim vai nascer. Quando vai nascer a gente não sabe. Assim é a volta de Jesus. E eu vejo esse texto, princípios das dores. No capítulo 24, 13 diz, aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. Na grande tribulação também. No verso 27, porque assim como o relâmpago sai do oriente, mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. No verso 31, e ele enviará os seus anjos, a vinda do Filho do Homem, com grande canglor de trombeta, e reunirão todos os das extremidades da terra. Depois vem a parábola da figueira, verso 34, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Verso 44, por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuideis, o Filho do Homem há de vir. E verso 46, bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim, fazendo o bem. E depois a parábola no capítulo 25 das 10 virgens, verso 13, vigiai porque não sabeis o dia nem a hora. E logo em seguida, depois que Jesus citou várias vezes acontecimentos referente à sua volta aqui a essa terra, ele citou a parábola dos talentos. E nós queremos nos deter nesta parábola dos talentos. Vamos ler a princípio do verso 14 do capítulo 25 de São Mateus até ao 18. Pois será que um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento, e a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu correndo imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2, mas o que recebera 1, saindo, correndo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu Senhor. A lição básica aqui tem a ver com produtividade. A lição básica. Alguns entendidos dizem que cada talento desse equivale hoje mais ou menos entre 60 mil reais. Não é pouco dinheiro. Os 10 talentos, esses talentos, a parábola dos talentos fala e nos chama a atenção para a produtividade. Trazendo para o lado espiritual, vem uma vida vitoriosa, uma transformação do caráter, uma aquisição de virtudes da vida cristã. E, enfim, a produtividade na vida do cristão depende do tipo de relação ou de relacionamento que ele tem com o seu Senhor. Todos nós já somos empregados ou somos patrão? Em determinado momento fomos todos empregados, todos servos.
E às vezes, hoje, é difícil nós encontrarmos alguém que verdadeiramente queira ter um relacionamento de amor com o seu trabalho. Estava conversando com uma jovem que está casando agora por esses dias, e eu perguntei para ela, mas por que você está casando nessa data? Por que você não esperou para casar nas férias? Ela olhou para mim e disse, pastor, mas eu tenho direitos, então se o sindicato me dá o direito, então eu vou folgar no trabalho. Olha só que pensamento. Aí uma outra colega disse, é isso mesmo, a gente tem que, em outras palavras, lascar o patrão mesmo. Eu sempre digo para os cristãos adventistas, olha, vocês precisam abrir os olhos. Porque além de se vocês serem servos, empregados, vocês são filhos de Deus. Vocês são filhos de Deus. A parábola diz que para ser produtivo tem que se ter um relacionamento entre o Senhor e o seu senhorio, aos seus servos. Eu vejo nesta parábola um relacionamento de amor entre o primeiro e o segundo servo. Imediatamente, diz a parábola, saíram para produzir. Saíram para produzir. Saíram para aumentar. Para trazer satisfação ao seu senhor. O meu senhor saiu, se ausentou, então eu vou fazer o melhor na sua ausência. Muito mais do que na sua presença. Quando ele voltou, o patrão voltou, aquele servo tinha trazido o dobro como fruto do trabalho das suas mãos. A sua produtividade estava relacionado num relacionamento de amor com o seu senhor. O segundo servo também, imediatamente diz aqui, recebera 2 talentos, mas ele saiu. Uma outra tradução, ele diz, saíram, os 2 primeiros saíram correndo. O terceiro também saiu correndo. Alguém disse certa feita que não adianta você ser um bom corredor se está correndo para a direção errada. Eu estava vendo uma história de Olimpíadas, o grande corredor estava correndo e estava na frente, e quando chegou no estádio, foi ovacionado, ele errou o lugar de chegada e ele parou para receber as glórias da multidão. E foi quando ele viu que o que vinha em segundo lugar vinha a 200 por hora. Ele disse, alguma coisa está errada aqui. Eu preciso continuar correndo. O terceiro servo, pela resposta que ele deu ali no capítulo, nos versículos 24 e 25, esse terceiro servo era completamente diferente. Podemos dizer que ele era um poço de amargura e de ressentimento. Tinha dentro do seu coração um ódio disfarçado. Era servo, ele servia, mas ele, no fundo, ele dizia, olha, estou muito me lixando para com os bens do meu Senhor. O que me importa é que chegue logo o dia 30 ou o dia 31. Né? Chegando o dia 31, para mim é o mais importante. Este servo falava mal do seu senhor, não acreditava nele. A sua língua era ferina, tinha um poço de veneno. E diz aqui no capítulo 25, nos versos 24, chegando por fim o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tem o que é teu. Você sabe o que eu vejo aqui, queridos? Eu posso imaginar aquele servo negligente, foi lá, escondeu o seu talento, e o que ele fez depois?
que ele fez nesse tempo? Você já parou para pensar? Eu imagino ele sentado. Vocês já passaram ali no centro de Florianópolis, viram, alguns são aposentados ali pela idade, você vê que são aposentados. Mas você vê muitos ali que não são aposentados, pelo menos pela idade. Estão sentados ali vendo os outros passarem correndo de um canto para o outro. Eu posso imaginar aquele servo sentado no barzinho lá, ou então no McDonald's do tempo, e os outros dois correndo. Aí o camarada diz assim, mas aqueles dois não são da sua turma? Por que você não está correndo? Por que você não está trabalhando? Não é do mesmo grupo? Você não é da mesma fazenda? Eu sou, mas eu tenho minha maneira de trabalhar, é assim que eu vou continuar. Servo mau e negligente. Qual a mensagem desta parábola para cada um de nós? Tem 3 lições que eu gostaria de tirar primeiramente para cada um de nós. E depois a lição final. A primeira delas é que Deus dá para cada um de nós pelo menos um talento. Sim ou não? Cada cristão recebe pelo menos um. Mas a parábola me ensina também que cada um recebe conforme a sua capacidade. Cada um recebe conforme a sua capacidade. Essa é a primeira grande lição que nos ensina o verso 15 do capítulo 25. Deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. O que é interessante aqui, que não é a quantidade, mesmo aquele que recebera um talento, nos dias de hoje seria o equivalente a 60 mil, não seria pouca coisa. Em outras palavras, Deus olha para nós e nos dá o suficiente para vivermos de acordo com a sua vontade. Segunda lição. Deus deseja que nós fazemos o que com esse talento? Multipliquemos o talento que nos confiou. Cada líder da igreja, cada irmão da igreja recebeu um grupo ou pelo menos um talento. O mínimo que Deus espera de cada um é que multipliquemos por 2 o talento que Ele nos deu. Ao longo do meu ministério, quando eu vi esta parábola bem cedo no meu ministério, eu falei assim, eu tenho que então influenciar a vida de pelo menos um jovem para ser pastor. Graças a Deus que já passou o número de 8. Só aqui em Santa Catarina, que eu me lembro, deve ter uns 4. Uns 4. Nós precisamos multiplicar os nossos talentos. Mas como é que se multiplica talentos? É usando na causa ou na obra de Deus aqui nesta terra. O que tinha 5, trouxe 10. O que tinha 2, trouxe 4. Por isso que o autor, ele diz aqui muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Versos 20 e 21. Terceira lição que eu vejo aqui. Deus nos cobrará pelo que fizermos com os nossos talentos. Sim ou não? Sim. Não importa o que você faz com o seu talento. A salvação não é pelas obras. A salvação é pela graça de Deus. Mas eu devo trabalhar com aquilo que Deus me deu. Todos os 3 homens receberam talentos e foram cobrados pelo aquilo que receberam. O último, apesar de conservar o seu talento, ele recebeu dura cobrança. No verso 26 e 28, servo mau e negligente. Servo mau e negligente. A beleza que eu vejo no Evangelho da salvação em Cristo Jesus é que Jesus,
além de nos mostrar que devemos vigiar, além de nos mostrar que devemos cuidar, devemos orar, Ele mostra o fim. Ele dá aqui passo a passo como eu posso alcançar a minha salvação, de graça. Mas lá no final Ele diz: o resultado é este aqui, se você não tiver um relacionamento de amor comigo. Cristianismo, queridos, é um relacionamento de amor com o nosso Criador. E quarta, última lição: relacionamento com Deus não pode ser um relacionamento de medo. Não pode ser um relacionamento de medo. Você, para ser filho de Deus, você não precisa ter medo dele. Não precisa ter medo dele. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Senhor, sim, mas é o nosso Pai também. Um relacionamento íntimo. Muitas vezes o inimigo quer nos colocar medo, e tem muitas pessoas que têm medo, e com essa leva de que Jesus vai voltar, que o mundo vai acabar. E o ano passado as pessoas estavam dizendo: não, porque os planetas estão se alinhando, em 2012 vocês vão ver, dezembro não vai passar. E aí uma irmã muito preocupada, ela disse: pastor, eu estou com medo. E eu falei: com medo de quê, irmã? Mas se o mundo acabar agora? Isso era mês de novembro, como agora? Pastor, e se o mundo acabar até dia 12 de dezembro? Eu falei: irmã, se acabar, acabou, nós vamos para o céu. Mas pastor, eu estou com medo. Está vendo o que o inimigo faz? Ele faz de tudo para você não vir, para não aceitar um reino. Mas quando você aceita, ele começa a te colocar um cristianismo de medo. E nós começamos agora a usar esse medo muitas vezes para não usar os talentos que Deus deu a cada um de nós. A minha pergunta no início desta semana para você, querido irmão, querida irmã: qual é o tipo de cristianismo que você pratica? Você tem medo de Deus? Nós vamos para o céu não porque temos medo do inferno. Nós vamos para o céu porque Jesus nos amou. E quando Jesus nos ama, querido, nosso relacionamento é um relacionamento sem medo. Eu encontrei um casal de jovens que querem se casar, e aí o jovem disse assim: pastor, eu estou com medo. Eu disse: então termina. Mas eu amo. Mas você está amando com medo, termina. Eu fiquei 6 anos em Chapecó. Então tive a oportunidade de ser bem íntimo com os irmãos. Estava marcado um casamento, filho do primeiro ancião. Faltavam 10 dias, menos um pouco, para o casamento. Os convites já foram feitos, o hotel reservado para a festa, tudo estava preparado. Mas um dia eu fui visitar o jovem e ele disse para mim: pastor, eu estou com medo. E sem ter medo de errar, eu disse para ele: termina. Mas pastor, como? Está aqui, eu já recebi até presente, devolve. Devolve. E ele falou assim: eu não tenho nem coragem de ligar para a noiva. E eu disse: então vamos sentar aqui, vamos conversar. Eu falei: por que você está com medo? Ele disse: olha, eu estou aqui com as passagens para passarmos a lua de mel na Inglaterra, mas ela disse que se eu não pagar do pai, da mãe, ela não vai. Eu falei: que mais? Aqueles dias assim, aconteceu isso. E ele começou a contar. E eu fui chegando perto do telefone. E quando ele terminou de falar, 2 horas de conversa, eu peguei o telefone: qual o número da casa dela? Discou o número ali. A mãe atendeu. E eu disse assim: aqui é o pastor Jonas, o pastor do seu genro.
e o pastor da sua filha. A mãe disse o seguinte: eu já sabia. O senhor está querendo acabar com o casamento da minha filha? Eu falei: não estou acabando com casamento nenhum. São os dois que não querem mais casar. Não vai ficar assim. E minha filha está chorando uma semana. Eu falei: bom, se está chorando já uma semana, é um sinal que não vai ter casamento. Passei para o rapaz e diga: agora faça o seu papel de homem. Pode terminar. Terminou. E realmente não iria dar certo aquele casamento. Aquela jovem, em menos de 1 ano e meio, casou com outro rapaz, depois de 1 ano separou, depois casou com outro, separou. Tinha muitos problemas. O jovem está feliz da vida, com um filho, casado. Queridos, o nosso relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento sem medo, senão não vai dar certo. Deus nos confia, além de nos dar a salvação, Ele diz: filho, abra a sua mão, toma aqui alguns talentos para você desenvolver para a minha casa. Que coisa bonita. Já pensou? Chega ali, Ele nos dá este relacionamento sem medo, e Ele diz: por favor, não vou deixar suas mãos vazias, toma aqui. Por isso, queridos, nós precisamos ter um relacionamento com o nosso Deus. Aqueles servos, no verso 21 do capítulo 25, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Não gostaria você nesta noite, no início desta semana, o primeiro dia já foi, já estamos nas horas do segundo dia, dizer para Cristo Jesus: olha, eu quero ter um relacionamento de amor, sem medo, sem medo, sem medo, porque Deus, além de te dar um dia a vida eterna, vai colocar em suas mãos talentos para você usar. E quando eu vejo para essa igreja aqui, alguns irmãos dizem para mim: pastor, é difícil arrumar gente para ficar na recepção. Eu falei: se é difícil aqui, lá vai ser mais difícil, porque são 2 entradas. Aliás, são 3 entradas, porque vai ter 2 entradas para a nave, mais uma que sai do elevador. Se aqui nós precisamos de pelo menos 2 recepcionistas, lá nós vamos precisar pelo menos 6. Se aqui nós precisamos de meia dúzia de anciãos, lá nós vamos precisar de 12. Se aqui temos um sonoplasta, nós vamos precisar de vários, porque os cultos serão transmitidos ao vivo. Então vai ter que ter pelo menos 3 câmeras, 3 jovens operando em 3 câmeras diferentes. É hora de abrirmos as nossas mãos e dedicarmos os nossos talentos para o Senhor, para Deus. Não gostaria você de fazer parte dessa equipe? Não gostaria você de voluntariamente servir a esse Deus maravilhoso num relacionamento de amor no início desta nova semana? Quem sabe você poderia olhar para mim e dizer: mas pastor, eu já dei a minha vida toda para essa igreja. Vai precisar de você, porque a igreja vai ficar aberta todos os dias. Nem que seja você para acender uma luz, nem que seja você para ligar o ar-condicionado, nem que seja você para dar boas-vindas às pessoas. Se nessa igreja aberta todos os dias entrar uma pessoa por dia, eu já vou ficar feliz. Porque aqui está tudo fechado, não está entrando nenhuma por dia. Vamos desenvolver o talento para Jesus? Quantos querem, junto comigo, desenvolver o seu talento? Amém, amém. Que Deus seja louvado pela sua voluntariedade. E se você ainda não é membro dessa igreja, mas quer desenvolver o talento para Jesus, fale comigo à saída, que nós vamos arrumar um lugar para você no reino dos céus, para você desenvolver o seu talento. Amém? Fique em pé, que eu quero orar por você neste momento. Pai querido, o nosso muito obrigado, porque para esse tempo o Senhor colocou o teu povo aqui nesta terra para desenvolver os teus talentos para o teu reino, para a honra e glória do teu nome.
Temos grandes desafios ainda este ano, mas queremos que o Senhor nos use a cada um de nós como membros batizados ou como membros dessa igreja ainda não batizado, para desenvolvermos os nossos talentos para o Teu reino aqui nesta terra. Por favor, ó Pai, nos dê a certeza da Tua salvação. Se há alguém aqui com algum tipo de pecado, que o Senhor venha perdoá-lo, para que ele não saia daqui sem receber o Teu perdão. Se há alguém aqui com algum tipo de dor, que o Senhor venha ser um lenitivo, e se for da Tua vontade, essa dor, seja ela no coração, na mente, por um ente querido, o Senhor possa reatar, que essa pessoa saia sem dor ou saia com a presença do Teu lenitivo em sua vida. Se há alguém aqui necessitando reatar um relacionamento familiar, que o Senhor se faça presente, para que juntos e unidos, ao corrermos nesta semana de um canto para o outro, venhamos desenvolver o Teu reino aqui nesta terra. Pois em nome de Jesus, quem tudo merece, nós Te pedimos esta bênção. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Estarei à porta para cumprimentá-los.